Olá, primeiro período. Estamos aqui nessa nova modalidade de aula. Eu espero que todos estejam bem e seguindo as prerrogativas dos órgãos competentes que direcionam que a gente de fato esteja em casa. Então, diante desse cenário tão novo e diferente, a gente tem que se adaptar, né? A psicologia, ela traz para a gente uma dimensão da necessidade de adaptação em frente às mudanças, às transições. Então, estamos aqui com esse desejo, né, de dar conta desse novo momento e que vocês consigam dar continuidade ao curso que vocês escolheram super bem, a psicologia. Então, vamos dar continuidade de onde nós paramos. Eu gostaria, inicialmente, de, na verdade, passar, não é, um resumo do que a gente viu nas aulas passadas, não é? Gostaria de trazer à tona novamente algumas concepções sobre psiquiatria, psicologia, psicoterapia e psicanálise. As diferenças entre essas concepções. A gente já viu isso nas últimas aulas, mas eu gostaria de trazer, de reforçar e registrar isso através de vídeo para que a gente consiga, na verdade, ter esse material, né, para que vocês tenham esse material em mãos. E eu acredito que isso é importante neste momento, tá? Vocês sabem que a psicologia, ela dialoga com outras áreas de conhecimento e que não é diferente nas outras áreas que fazem parte da área de saúde mental. A área de saúde mental, ela sai comungando com várias outras dimensões e a gente precisa entender que esse ponto é o ponto comum. A psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, as psicoterapias, todas essas áreas são áreas da saúde mental. Esse ponto é o ponto comum. E o que diferencia cada área dessa? A gente vai exatamente aprofundar nesse aspecto, tá? Vamos começar pela psiquiatria, que a gente sabe que é uma área que faz parte da saúde mental, né? Um profissional que se forma em medicina e acaba se especializando em psiquiatria. Ele, após a faculdade, ele pode fazer uma residência e pode trabalhar em instituições de saúde mental, pode abrir um consultório e atender pessoas ou encaminhadas por um neurologista ou por um psicólogo, ou por profissionais que também estejam interligados à área de saúde mental, à área de aprendizagem, enfim. Então, esses conhecimentos nessa especialidade médica vão se concentrando na área dos comportamentos, né? E o profissional médico-psiquiatra, ele vai lidar baseado no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, o DSM-4, que é o Manual de Diagnóstico. Ele vai se basear nessas obras, na verdade, nesses manuais, para prestar um diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, ele pode prescrever psicoterapia, ele pode prescrever medicações, tá? Então, eles são caracterizados pela intervenção medicamentosa, certo? Então, a intervenção medicamentosa vai caracterizar o psiquiatra e vai formalizar a sua atuação a partir deste pressuposto, né? Então, eles vai prescrever medicamentos antidepressivos, ansiolíticos ou psicofármacos ligados à psicose, antipsicóticos, tá? Então, o psiquiatra, ele tem essa característica específica. E, indo mais adiante, a gente pode entender que o psicólogo, ele também trabalha nessa área de saúde mental, mas ele está preocupado com questões do comportamento humano, das relações humanas, também dos transtornos, assim como o psiquiatra, mas o psicólogo ele vai perceber também as dinâmicas das pessoas dentro dessas questões relacionais e comportamentais, tá? Então, o que a gente pode compreender? Dentro desses variados contextos, não é? A gente compreende as questões de aprendizagem, as questões voltadas às dinâmicas dessas pessoas nas mais variadas áreas
E é por isso que o psicólogo ele pode atuar, né, dentro de um leque de possibilidades na psicologia organizacional, clínica, na psicologia social, na psicologia escolar, na psicologia hospitalar, na psicologia institucional, comunitária, enfim, na psicologia dos grupos, na psicologia da saúde mental, psicologia da saúde, enfim, são várias, na psicologia esportiva, são várias áreas que mais à frente a gente vai aprofundar nisso, né? A gente vai compreender do quanto que o psicólogo ele se preocupa com as nossas emoções, nós nos preocupamos com as emoções, com os comportamentos, com os transtornos mentais, com as relações humanas, certo? Então, o psicólogo ele vai atuar dentro da sua principal área, que é a área com maior incidência de psicólogos atuando, que é a psicologia clínica. O psicólogo vai atuar também como psicoterapeuta. É aí que a gente vai entender a diferença entre o psicólogo e o psicoterapeuta. O psicoterapeuta, ele geralmente é psicólogo, certo? Por que eu digo geralmente? Porque em outras áreas afins, existem pessoas que trabalham com o cuidado com o outro, que fazem terapia e que não são necessariamente psicólogos. Mas aí é uma outra pauta que a gente vai aprofundar mais à frente. Quero que vocês compreendam que o psicólogo clínico ele também pode ser chamado de psicoterapeuta, certo? E ele vai fazer um trabalho através da mediação verbal, da escuta, do acolhimento, do psicodiagnóstico, avaliação psicológica, tá certo? O psicólogo clínico, ele trabalha nessas dimensões também voltadas a interação em rede com outros profissionais que podem encaminhar o cliente, o paciente, para o psicólogo clínico e ele vai fazer uma avaliação, psicodiagnóstico ou simplesmente fazer psicoterapia. Não precisa ter um transtorno mental para que o cliente, o paciente chegue ao psicólogo clínico. Basta ele trazer alguma questão voltada à emoção, a questões existenciais, questões comportamentais ou de transtornos mentais, certo? Eu acredito que é mais ou menos isso que a gente precisa elucidar. O que é a psicanálise? Onde é que a psicanálise entra nesse contexto? O psicoterapeuta, que trabalha na área de psicologia clínica, uma das vertentes da psicologia, ele pode escolher uma visão de mundo para atuar. Dentro dessa forma de enxergar o mundo, o psicólogo ele pode escolher, por exemplo, a psicanálise, ou seja, a psicanálise é uma abordagem da psicologia clínica que faz com que o psicólogo possa interpretar a partir desta visão de mundo específica. O profissional de nível superior, geralmente o psicólogo, ele pode ser um médico também, que se especializa na psicanálise, ele pode fazer um curso numa escola específica de psicanálise, geralmente é uma instituição restrita, tá? Ele se submete à psicoterapia e também estudos de psicanálise, geralmente estudos lacanianos, estudos freudianos, tá? Que é o pai da psicanálise, Freud, né? Vocês já devem ter ouvido falar bastante dele. Então, a psicanálise é uma forma de interpretar o mundo baseada nas teorias psicanalíticas que nos ajudam a entender melhor o que as pessoas trazem a partir de suas inquietações e suas demandas, não é? Então, gente, a psicanálise ela pode ser trabalhada por profissionais de áreas afins, ou seja, pessoas de áreas afins, de curso superior, a gente pode falar disso mais à frente, como eu disse a vocês, podem estudar psicanálise e atuar dentro da psicanálise, bem como psicólogo também, certo? Só que qual a diferença do psicólogo psicanalista e de um psicanalista que não é psicólogo? O psicólogo, ele traz ferramentas voltadas ao comportamento humano mais específicas. Então, a gente estuda, a gente tem teorias da personalidade, a gente tem as outras abordagens e visão de mundo que compõem a psicologia clínica, que nos dão suporte. Além de que a gente compreende a cognição, o pensamento, a atenção, processos psicológicos, processos do desenvolvimento humano que são específicas da ciência, a psicologia. E a gente, além disso, tem a ferramenta que é a principal ferramenta da psicologia, que é a avaliação psicológica e psicodiagnóstico, certo? O psicodiagnóstico está dentro da avaliação psicológica. E é isso que nos faz ser ciência, é a gente poder psicometrizar, né, o comportamento, ou seja, a gente pode medir o comportamento.
a partir de cálculos estatísticos, né, que é a psicologia através da quantificação do comportamento humano, tá? Então, dentro dessas dimensões, a gente consegue fazer essa combinação, né, não só da escuta e da observação e das intervenções através da psicoterapia, mas a gente consegue também fazer a avaliação psicológica. É isso que faz o diferencial do psicólogo dos demais psicoterapeutas que não são formados em psicologia. E daí eu acredito que vocês que estiveram na minha aula, a gente falou um pouco sobre coach, né, sobre profissionais que trabalham com práticas integrativas complementares, como yoga, como acupuntura, reiki, né, são áreas que podem complementar a nossa atuação e que não necessariamente essas pessoas são psicólogos, tá? Então, a gente precisa separar uma coisa da outra e entender que a psicologia é uma ciência à parte, ok, gente? Espero que tenha elucidado vocês sobre essas questões, que é mais uma revisão do que a gente já viu, para ficar registrado aí no YouTube, para que vocês tenham acesso e consigam compreender, na verdade, aprofundar, porque é a partir dessa discussão de agora que a gente vai falar sobre as vertentes da psicologia. Eu vou falar para vocês a partir de algumas resoluções do Conselho Federal de Psicologia que preconizam quais são os papéis do psicólogo a partir de cada vertente de atuação psicológica, tá? Como eu citei antes, a psicologia organizacional, psicologia escolar, psicologia dos esportes, psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicologia social, enfim, avaliação psicológica, neuropsicomotricidade, a neuropsicologia. Essas áreas, que são áreas consideradas pelo Conselho Federal de Psicologia como áreas de fato legítimas da nossa atuação, são as áreas que a gente vai aprofundar cada aula. Cada aula vai ser uma área da psicologia, uma área dessa, tá certo? Então, gente, eu deixo, no caso, o Classroom aberto para perguntas que vocês tiverem, trouxerem de dúvidas, e de enfim, questionamentos e de complemento, o que vocês quiserem trocar de ideias, vocês podem trazer para a sala virtual, tá certo? Um grande abraço e cuidem-se, fiquem em casa.